Covardia é uma palavra que ao ser ouvida nos remete uma sensação de nojo, de repulsa, de medo, principalmente quando a gente pensa no ideal de um homem, né? Afinal, desde criança, a covardia nos é apresentada sempre como o pior dos pecados. Essa palavra tem origem francesa e se relaciona com kill, cauda em português. Espero que essa pronúncia esteja certa, só que eu tô me baseando pelo Google Tradutor, né? Então dá aquele desconto. Enfim, refere-se ao animal que foge com o rabo entre as pernas. O covarde foge, o covarde sempre recua. O covarde nunca cumpre com aquilo que ele mesmo promete. Covardia está sempre associado com algum tipo de hesitação, né? Ninguém se chama de covarde enquanto tá agindo, enquanto tá praticando alguma ação. No final, tudo isso acaba se originando do medo. O medo é um instinto primitivo inerte ao ser humano, né? Antes mesmo da gente aprender a falar, nós aprendemos a temer. Sem o medo, a humanidade teria acabado antes mesmo de aprender a contar histórias. No início, o medo era um tipo de reação a um perigo imediato. A gente temia ali um predador na floresta, temíamos que a fome nos consumisse, que a fraqueza nos deixasse debilitados de alguma maneira. Só que o medo evoluiu junto com a consciência e aí tudo ficou de fato mais complicado. Em algum ponto da nossa história, o ser humano passou a se tornar mais racional, e com isso começou a imaginar o seu futuro cada vez mais à frente, tornando o que antes era uma reação, agora em uma antecipação. Medo do que pode acontecer, medo do que pode não acontecer, medo do que pode ser perdido. Em 2018, ano que Fujimoto lançava Chainsaw Man, uma história que transforma o medo de algo abstrato para literalmente algo material. Nesse mundo, o medo dá origem a demônios, e a força desses demônios é proporcional ao medo que as pessoas sentem dele. Dessa forma, o demônio do chocolate, por exemplo, seria muito fraco, né? Acho que ninguém teria medo disso, a não ser os diabéticos. Agora, o demônio da CLT certamente teria poder para praticamente dizimar uma cidade inteira, né? Enfim, esse mundo funciona sobre um paradoxo. O mesmo medo que antes protegia a humanidade de perigos, agora é o que gera aquilo que literalmente a destrói. Esses demônios. Chainsaw Man tem uma história muito bem construída, assim como um ótimo protagonista, uma ótima vilã, só que esse vídeo não é sobre eles. Nesse vídeo eu queria falar sobre um personagem que me fez refletir sobre o que é ser de fato corajoso, em uma história que fala tanto sobre medos. O personagem Aki é apresentado como uma pessoa fria, um caçador de demônios determinado e metódico também, uma figura de autoridade e de liderança. Ele é a pessoa encarregada pela máquina para cuidar tanto do Denji quanto da Power, duas pessoas extremamente agitadas e com uma visão de vida bem diferente dele. Quando o Aki é introduzido na história, ele basicamente já perdeu tudo. Seus pais e seu irmão mais novo foram mortos pelo demônio das armas na sua frente. Ele perdeu sua casa, sua infância e principalmente a sua inocência. Depois disso, ele segue aquele arquétipo bem famoso, clássico do personagem que busca vingança, que põe o seu ódio acima de tudo. Ele é recrutado para a Segurança Pública, uma agência governamental japonesa que emprega esses caçadores para combater os demônios que ameaçam os humanos. Mas ele não parece se motivar muito com essa ideia central de proteção ou também com o bem geral da sociedade sequer. Ele usa esse trabalho dele como uma espécie de ponte para o seu objetivo pessoal e egocêntrico. O ódio por todos os demônios e a vontade de matar o demônio das armas, o mesmo que matou a sua família. Para trabalhar na segurança pública, uma das maiores abdicações que alguém precisa fazer é justamente de um pouco, talvez não tão pouco, da sua humanidade. Os próprios contratos com o demônio são uma alusão a isso. O Aki na história faz 3 desses contratos em troca de poder. O demônio da raposa consome partes do seu corpo. O demônio maldição consome seus anos de vida. Por último, em troca de poder, o demônio do futuro, ironicamente, pede para que ele possa residir no seu olho direito, para que ele pudesse se divertir expectando o futuro que ele mesmo descreveu pro Aki como sendo a pior morte possível. De qualquer maneira, o Aki aceita esse contrato sem nem hesitar. Ele cita que ele não liga para como será a sua morte, contanto que ele consiga eliminar todos aqueles que ele quer matar. Aqui eu quero deixar bem claro a primeira ilusão de coragem. O Aki é alguém que não tem mais nada a perder, só que como que a coragem de alguém que praticamente não tem o que temer, o que
temer perder poderia ser valorizada. Quem vive pela vingança nunca precisa decidir mais nada. É só andar em uma linha reta até morrer ou matar. E é por isso que Aki no começo enfrenta qualquer missão. Ele não teme nada porque parece que nada mais importa. A vida dele meio que já tá finalizada antes mesmo de começar. É matar o demônio das armas e morrer logo depois, ponto. Mas em algum ponto da história isso começa a mudar. A relação mais importante para entender o Aki, na minha opinião, é justamente a primeira que nos é apresentada. A sua dupla de trabalho Himeno, a qual parece ser um tipo de exceção nos seus vínculos, sendo apresentada como a única pessoa que ele de fato criou algum tipo de laço. Em Chainsaw Man existe uma fábula muito usada e bem importante narrativamente. A fábula fala sobre o rato do campo e o rato da cidade. O rato do campo simboliza a simplicidade e a paz. Ele vive com pouco, mas tem segurança e tranquilidade. Uma vida simples, porém honesta. O rato da cidade simboliza a ambição. Ele tem acesso a uma vida com uma comida bem melhor que o rato do campo, só que, ao mesmo tempo, ele vive sobre um constante estresse e perigos. O nome Himeno significa literalmente princesa do campo. Ela é uma caçadora experiente em um mundo que caçadores morrem jovens. E quando Aki a conhece, ela já perdeu 5 desses parceiros que ela já teve. Conhecendo Aki, a primeira e única coisa que ela exige é que ele não morra. Ela não suporta perder outra pessoa. Uma personagem apresentada como superficialmente fútil e promíscua, com vícios, principalmente em cigarro, características que eu enxergo como um tipo de fuga ou proteção desse ambiente hostil que ela vive. Conforme ela vai se apegando ao Aki, a gente consegue ver melhor essa analogia da fábula. Ela acaba, com o passar da história, desenvolvendo um interesse romântico por ele e, consequentemente, passa a valorizar mais a vida do Aki do que ele mesmo. Ela passa a ver ele como um tipo de esperança para viver no campo, sendo o campo o que ela almeja a partir desse momento. Enquanto Aki continua incessantemente buscando seus objetivos próprios de vingança, mesmo que isso custe sua vida, ficando também óbvio qual dos ratos que ele representa. A obsessão do Aki pelo demônio das armas é o que impede ele de retribuir esse afeto dela e todo esse sentimento, se recusando a aceitar essa vida, talvez por sentir que não a merece ou pelo também seu claro medo de repetir a dor da sua família. Se ele se aproximasse, se ele criasse laços e consequentemente os perdesse, ele sentiria novamente o que ele sentiu naquele dia. E essa barreira inconsciente que ele cria entre seus mínimos vínculos serve para que, quando ele inevitavelmente acabe os perdendo, ele não sofra tanto por isso, teoricamente. Só que mesmo assim ele perde ela. E mesmo assim, ele sente. Ela morre cumprindo seu objetivo de impedir que mais um de seus parceiros morra. E pede para que o Aki chore por ela. Em suas próprias palavras, deve ser uma felicidade imensa ter alguém que chore por você. Uma coisa muito interessante da relação dos dois é que foi a Himeno que passou pro Aki o seu acessório mais característico, o cigarro. A Aki o aceita depois de já ter-o rejeitado diversas e diversas vezes antes. E esse vício compartilhado é um sinal claro que representa a conexão dos dois. É justamente a única coisa dela que sobra para ele depois de morrer. Tanto que ele parece ficar ainda mais dependente disso para se acalmar em momentos de estresse. Um vício que ele não abandona até o seu final na obra, simbolizando que de alguma forma ele ainda carrega ela e entende um pouco mais sobre o rato do campo. Posteriormente, na história, Aki aprende a respeitar mais os demônios, e a culpa é, ironicamente, de um anjo. Esse anjo é apresentado na obra diferentemente da Himeno como alguém extremamente indiferente a tudo, tendo uma ideia de vida diferente também do Aki. Mais uma vez, outro rato do campo. Ele evita o sofrimento, a dor, o próprio esforço. Ele é descrito como muito forte, só que também muito preguiçoso, o oposto do próprio Aki. Mas ambos conseguem viver bem juntos. Eles não tentam convencer um ao outro sobre como viver. Eles não se confrontam. Eles só convivem juntos, humano e demônio. Assim como Himeno, o anjo representa a possibilidade de uma vida que o Aki
ainda não consegue aceitar, mas que agora ele parece começar a entender. É nesse ponto que ele finalmente começa a temer e se permite sentir, começa a entender o que é realmente importante para ele. A cena mais memorável entre os dois é quando Aki salva o anjo da morte, mesmo sabendo que com isso ele estaria literalmente perdendo parte do pouco que ele ainda tinha de expectativa de vida. Ambos parecem começar a compartilhar um desejo de simplesmente viver. O anjo demonstra querer ter uma vida humana e uma vida simples, deixando de lado a vontade de literalmente morrer que antes ele apresentava, enquanto Aki demonstra deixar cada vez mais de lado a sua antiga motivação em prol dos seus amigos, a sua nova família. No final, parece que os seus únicos amigos são esses demônios. E finalmente a gente chega na cena-chave para entender o ponto que eu quero chegar. Todos os anos, Aki sempre visitava sozinho o túmulo de seus pais e também de seu irmão. Nesse caso, Denji e Power encheram tanto o saco que ele acabou levando eles juntos na viagem. Um dos quadros mais bonitos, na minha opinião, é quando Denji vê o Aki sozinho, sentado em frente a uma janela e refletindo, vendo só a neve caindo aos poucos. Quando Denji o vê, ele brinca de uma forma inocente justamente com isso. Qual é o sentido de perder o sono para olhar para uma janela vazia, só vendo a neve? O Aki agradece o Denji. Todos os anos, quando venho visitar o túmulo dele, sempre me lembro só de coisas desagradáveis e acabo ficando para baixo. Mas dessa vez vocês me perturbaram tanto que eu nem tive tempo de me afundar nesses pensamentos. Há aqui alguém que vive a perda, repetidamente. O cérebro humano funciona muito por associação. O túmulo ativa automaticamente uma cadeia de pensamentos negativos já muito bem reforçada ao longo dos anos. O que Denji e Power fazem é quebrar esse ciclo. Essa interrupção ajuda ele porque naquele momento, o foco dele deixa de ser o passado e se torna o agora. Eu queria ressaltar ainda mais a sua relação com o Denji. Os dois se tornam grandes amigos. Superficialmente, eles realmente parecem dois opostos. Denji é impulsivo, é imaturo, enquanto Aki apresenta essa ideia de um personagem disciplinado e centrado. Só que, na verdade, como personagem, o Aki é bem parecido com o Denji. Assim como o Denji busca algo como a futilidade, no lugar do amor e das conexões verdadeiras, o Aki busca a vingança, no lugar do que ele realmente queria ter, sua família. Em algum momento, depois de quase morrerem inúmeras vezes, poder viver com eles começou a se tornar mais importante do que se vingar do demônio das armas. O ponto mais marcante do Aki em Chainsaw Man pra mim acontece logo após a conversa dele com Denji. Aki se encontra com Kishibe e pede para que a 4ª divisão fique de fora da operação contra o demônio das armas, algo que, obviamente, ele nunca diria há pouco tempo atrás, provando que, de alguma maneira, ele já não é mais o mesmo do começo da história. Kishibe entende isso e o provoca de propósito. Ele diz que caso Aki não participe da expedição, ele nunca mais vai conseguir saber a localização do demônio das armas, muito menos saber se o mesmo foi morto ou não. Isso não é necessariamente uma ameaça prática, né, mas é um ataque direto à identidade dele. Afinal, por anos, tudo que ele pensou sempre foi em vingança. É por isso que a pergunta seguinte do Kishibe importa tanto. Ele pergunta pro Aki o que fez ele mudar de ideia. E ele responde: eu me acovardei. Finalmente, ele passa a ter algo que pode perder agora, não algo que ele já perdeu no passado. Nesse caso, Chainsaw Man inverte os valores de coragem e de covardia de uma maneira muito interessante. O que exige de fato mais coragem? Morrer por um objetivo abstrato ou continuar vivo, sabendo que pode perder tudo de novo? Seu medo não é da morte, ele tem medo da repetição da perda, e pela primeira vez, ele aceita esse medo. Infelizmente, por conta da máquina, a Divisão 4 não pode ficar de fora da luta contra o demônio das armas, com Aki eventualmente se tornando aquilo que ele mais odiava, e sendo forçado a lutar contra o seu melhor amigo. Na luta contra o Denji, o Aki vê o mundo como um tipo de brincadeira de guerra de bola de neve, igual a que ele estava fazendo com seu irmão antes da tragédia com a sua família. Só que agora com o Denji criança.
A verdade é que enquanto ele imagina isso na sua cabeça, na verdade ele tá assassinando pessoas e tentando matar também o seu melhor amigo. Na luta, ou na brincadeira, ele se abre com o Denji. Ele demonstra a sua fragilidade e conta como ele se sentia ignorado pela sua família. E enfim, mostra o seu carinho pelo Denji e pela Power, dizendo o quão divertido e quão significativo também foi cada um daqueles dias com eles. Um olhar inocente e verdadeiro de uma criança sobre como ele adulto realmente se sentia. Enfim, o jovem Aki vê o jovem Denji chorando, então Aki desiste por não querer ver o seu amigo assim. O que dá ao Denji uma chance de acabar com seu sofrimento na vida real, pondo um fim na sua história. Uma história que termina de um jeito trágico, mas igualmente belo e profundo. Uma história que nos ensina que às vezes, talvez o que a gente mais precise pode estar bem na nossa frente. A gente constantemente vive pensando que precisamos resolver alguma coisa para que a gente possa, enfim, merecer se sentir bem. Enfim, completo. Que o futuro é a esperança da nossa vida. E que tudo que a gente faz agora é em nome desse futuro, que nunca chega. Mas olhando para sua vida nesse momento, pode ser que você perceba que talvez todos esses pensamentos sejam mentiras. Talvez seja. Talvez você possa permitir que a sua vida seja de um outro jeito, agora, nesse momento. Que você veja o que é importante para você, apesar de tudo. Talvez você possa permitir que as pessoas sejam como elas são. Pode se permitir conhecer melhor aqueles que você até então não gostava. Talvez você não precise resolver aquele problema para se sentir, enfim, bem. Talvez você possa se permitir. Aqui termina como alguém que entendeu o que era realmente importante para ele, mesmo que de um jeito trágico, pôde ter o que ele mais queria de volta: sua família. No final, talvez a verdadeira coragem seja mudar quem nós somos, quando a gente tem motivos para isso.